Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia! Aqui quem vos fala é Júnior Miranda, falo aqui da cidade sul-mineira de Pouso Alegre. É isso aí, pessoal. E já estamos, no ano de 2017, em novembro. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que o tempo está passando e que 2018 está chegando e que esses dias mesmo nós estávamos falando que 2016 estava chegando, né? Então, é sinal que um dia depois do outro as coisas vão passando. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, não. No dia 2 desse mês, dia 2 de novembro, dia de finados, eu fiquei noivo, né? E nesse ano de 2017 completaram 18 anos que eu fiquei noivo. 18 anos de noivado, já tenho 17 anos de casado. Eu fiquei noivo em novembro de 99 e me casei em maio de 2000. Minha esposa já viveu mais tempo comigo do que semigo, né? Porque antes do noivado ainda teve quase um ano de namoro. E foi isso mesmo, namorei, noivei e casei em 1 ano e 4 meses. E estamos aqui, né? Tô com a minha esposa já há 17 anos de casado. Ano que vem agora completa 18 anos. Há 18 anos de noivado, quase 19 anos de namoro. E louvo a Deus pela vida dela, né? A gente se dá super bem. É óbvio, né? Tem os momentos dos arranca-rabos. Mas que casal que não tem isso, né? Mas você arranca o rabo hoje e faz carinho no bumbum amanhã. Não pode deixar a coisa durar, né? A Bíblia diz que nós não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Ou seja, vamos resolver os problemas de hoje, né? Não fica deixando o problema criar raiz em você, virar raiz de amargura, que isso só lhe é prejudicial, isso só vai fazer com que às vezes a coisa tome uma dimensão que não é real da coisa, né? Mas um dos preceitos básicos para que o casamento dê certo é aprendermos a ceder, né? Não sempre, mas a ceder quando se é possível e se faz necessário, e levarmos uma vida de casado, né? Uma das coisas que fazem muitos casamentos não dar certo é porque às vezes as pessoas casam e querem levar uma vida de solteiro. A coisa muda, né? Algumas coisas mudam quando passamos a levar uma vida de casado. E esse é o preceito para que a coisa comece a durar, né? O nível de respeito, ele tem que mudar, né? A partir do momento que você já começa a namorar uma pessoa, já com a intenção de casar, como deve ser todo o namoro, né? A partir do momento que você se torna noivo, os graus de respeitabilidade, eles têm que ser aumentados. E quando você casa, obviamente ele chega no nível máximo, né, de respeito. Não só o respeito pessoal que nós devemos ter para com o nosso cônjuge, né? Seja a nossa esposa, seja o marido das esposas, né? Mas o respeito à opinião, aquilo que mexe, né? Então, por exemplo, algumas coisas eu posso considerar que não tem importância ser assim. Mas e a minha esposa, o que ela acha? Isso incomoda demais ela. Então vamos chegar num comum acordo, né? Ou você vai fazer com que isso deixe de te incomodar, ou eu vou ter que mudar a minha maneira de portar quanto a isso. Mas nós precisamos chegar num comum acordo. Ou vamos fazer assim, eu mudo um pouco, você se importa menos um pouco, e vamos chegar num denominador comum para que nós possamos conviver bem com esta situação, certo? Então, aí você vê aí casais que têm o mesmo face, chegaram num comum acordo, né? Tem casais como eu, que cada um tem o seu face, pra gente poder fazer declaração de amor um pro outro, né? Poder marcar um ao outro, mas um tem acesso ao face do outro, um sabe a senha do outro. Meu celular fica lá
Minha esposa mexe nele a hora que ele quer, não por imposição, mas por, sei lá, aconteceu, entendeu? E pronto, mas tal como tem aqueles outros que já em nome de uma privacidade, cada um é cada um, não estou falando quem está mais certo ou quem está mais errado, entendeu? Eu entendo que entre um casal nós somos um, então não deve ter, né, nenhum tipo de segredo. Minha esposa sabe a senha das minhas contas no banco, ela sabe a senha do meu celular, a senha do meu e-mail, tal como eu sei as senhas dela e enfim, né? Um acesso que é do outro a hora que quer, porque não existe entre nós segredo. Ela é minha esposa onde eu estou, esteja ela comigo ou não. Mas aí, voltando ao assunto original, né? Sobre ceder quando possível e necessário, né, e manter também a posição quando isso é extremamente necessário. São coisas que a gente deve estar buscando adequar isso até mesmo antes de casarmos. Para isso existe o namoro e o noivado, né? Pra gente ver aquilo que dá, aquilo que não dá, porque o casamento ele é feito para durar, ele não é feito assim, ele não é um teste, o teste é o namoro e o noivado, irmão. Então, mas aí para não sair do foco do vídeo, nós precisamos chegar nesse denominador comum, né? Então tem aqueles casais que precisam ambos terem o mesmo Facebook, né? Nada contra. Na época do Orkut, eu e minha esposa tínhamos um só. Não pelo motivo que move alguns, mas porque houve um momento que ela desistiu de ter Orkut e eu queria que ela participasse do negócio, então eu peguei o meu e alterei. E falei, ó, você vai estar comigo, e fui incentivando e ela continuou mexendo no negócio, enfim. Mas aí tem aqueles casais que tem um só, beleza, tem aqueles casais como eu e minha esposa que temos cada um o seu, mas um tem acesso ao do outro, né, perfeito. E tem aqueles que em nome de uma privacidade, eles têm o deles, e a senha é deles, e o Messenger deles é deles, e o WhatsApp deles é deles, e um não lê o do outro. Mas se eles se dão bem assim, né, quem sou eu para criticar? Quem sou eu para falar que estão errados? Vai do acordo de cada um. É isso que eu tô querendo dizer para vocês nessa manhã. Então, você quer que o teu casamento dure? Passe a ter uma vida de casado. O que é ter uma vida de casado? É sentar e conversar e chegar num denominador comum e acordar as coisas ali e deixar tudo combinadinho, né? Aquilo que não é combinado não é caro. Ah, como é que nós vamos fazer? Ah, o negócio é o seguinte, o caso com você, mas nós temos que ter um Facebook só, os dois. Beleza, dá pra ser? Dá, então beleza. Ah não, eu faço questão do meu sozinho, mas ó, vamos fazer o seguinte, o meu é sozinho aqui, mas eu te abro a minha senha. Beleza. Não, eu quero o meu, só meu, e tem coisa minha lá que é particular, é só de mim, não é de nós dois. Ah, eu também acho que pode ser assim. Beleza, então vai ser feliz. Tô usando o Facebook como exemplo, que é uma coisa fácil da gente entender, tá? Tal como tem casais que tem uma conta conjunta, tem casais que tem contas separadas e um tem acesso ao do outro, e tem casal que nem sabe que o outro tem a conta em determinado banco. Pronto, mas se eles se dão bem assim, né? Beleza, o problema maior é quando não existe esse diálogo, não existe esse combinar, não existe esse acordo entre o casal. Aí fica, né, um fazendo uma coisa, o outro fazendo outra, um insatisfeito com aquilo que o outro está fazendo, e a tendência é que não dê certo. Vai chegar uma hora que o desgaste vai ficar grande e a coisa não vai dar certo. Então, por exemplo, uma coisa que eu não gostava desde a época de solteiro, né? Eu nunca gostei de sair e falar pra onde eu tô saindo. Mania minha, entendeu? Tem gente que sai, conta pra Deus e o mundo, põe no Face o trajeto, pra onde tá indo, o problema da pessoa. Aí eu não gostava de fazer isso. Quando eu casei, eu falava tchau, minha esposa, falando onde você tá indo, aquilo ali eu queria voltar e enforcar ela, quebrar o cabo de vassoura na cabeça dela, bater a testa dela na parede, até rachar a parede. Mas foi algo que eu tive que me adequar. Eu cheguei num ponto, eu peguei e falei assim, bom, ou eu vou ficar, né, passando raiva toda a vida, ou vamos ter que adequar isso. Porque, né, existe também as diferenças familiares. Na família dela, eles tudo, tô indo ali fazer não sei o que, vou encontrar não sei quem, vou fazer não sei o que, acho que na segunda esquina eu vou soltar um pum.
E pronto, é o costume deles. Na minha família, tchau, no máximo, ó, vou ali, né, acabou. Mas eu conversei com ela, falei, ó, né, eu não gosto. Ela falou, mas eu acho que como tua esposa, era bom eu saber aonde você tá indo, até porque você pode precisar de mim, pode acontecer alguma coisa. Eu falei, bom, né, vamos ponderar aqui. Falei, então legal, vamos fazer assim. Eu te falo onde eu tô indo e pronto, não faz muita pergunta não, até eu ir me acostumando, né? Porque eu entendi que também não era ruim, não era por desconfiança, até porque eu trabalho viajando, poso fora, entendeu? Então, era algo que não daria certo se eu tivesse uma esposa extremamente ciumenta, porque eu trabalho, poso fora, viajo com outras mulheres, porque eu tenho gerentes, supervisoras que são mulheres e enfim, né? Aí é óbvio que quando vem pessoal para andar comigo, eles vêm no carro deles ou eu ando no meu carro, né? Eu não carrego gerente na garupa, mas eu prefiro andar de moto quando eu tô sozinho. Mas aí a gente foi chegando nesse denominador comum, entendeu? Ah, pra onde você vai? Eu tô indo lá pro lado de São Lourenço. Ponto. Acabou ali a conversa. Beleza, né? Não tem aquele negócio, mas você vai fazer o quê? Ah, vou trabalhar. Ah, você vai visitar quantas lojas? Ah, vou visitar 10 lojas. Ah, mas não, eu tô indo pro lado de São Lourenço, ponto, ali já. Aí é lógico, né? Eu converso com ela praticamente o horário do dia todo, né? Você parou num cliente, você teve que esperar ali, e aí tal, como é que tá teu dia? Ah, legal, tô aqui em tal lugar. Aí eu já falo hoje com mais naturalidade, né? Afinal, 17 anos se passaram. Mas algumas coisas assim ainda é o jeito meu, né? Bom, o assunto não tá para que não desvie o assunto pro jeito isso ou pro jeito aquilo, porque igual eu falei, isso não existe um jeito certo ou um jeito errado, existe o que cada um acha que é bom. Mas como casal, o foco desta conversa é levar uma vida de casal, tem que existir acordo. Não adianta, senta ali, conversa a noite inteira, mas tem que chegar num acordo, né? E de preferência que esses acordos sejam costurados antes do casamento, para que quando você já tiver casado você não tenha problema, porque pode chegar numa coisa que vai esbarrar e ali não vai ter acordo e aquilo ali vai gerar um desgaste. É uma engrenagem, se os dentinhos não se encaixarem ali, vai batendo um dente no outro até que uma delas vai ficar banguela e às vezes um dente daquele ali ferra o resto do funcionamento das engrenagens, da coisa toda. Então, procure levar uma vida de casado, procure entrar em comum acordo com o seu cônjuge, né, com a sua esposa, com o seu marido, para que exista o mínimo de desgaste possível e vocês possam ter um casamento duradouro, né? Porque o casamento, né, a grande maioria, quando se casa, é feito um voto ali, né? Diante de Deus, né? Aqueles que se casam no religioso, de que na alegria e na tristeza, né? Na saúde e na doença, até que a morte os separe, ou enquanto viverem, né? Fica um termo mais bonito. Então é para a vida inteira, né? É um negócio que é feito ali para durar. A ideia do casamento é essa, né? Então, para que dure, nós temos que passar a levar uma vida de casado. E a principal mudança da vida de casado é esse acordo. Ponto, legal, né? Eu, quando criava cavalos em Varginha, praticamente todos os dias, a gente tinha uma reunião, ficava os amigos ali no Aras conversando, né? A gente fazia uma carne ali, quem bebia, bebia, quem não bebia tomava um refrigerante, uma água, né? E a gente ficava ali jogando conversa fora, falando sobre cavalos, né? E tinha os caras que as mulheres iam buscar ele lá nervosa, outras ligavam xingando, né? A minha nunca precisou fazer isso, porque a gente acordou isso antes de casar, né? Então ela sempre soube com quem ela é casada. E feito o acordo não tem, né? O que é combinado nunca é caro. Então essa é o principal ponto para que um casamento dê certo. Aprendermos a ceder quando possível e quando necessário, né? Tal como aprendermos a manter a nossa posição.
Porque tem vezes que a pessoa cede, mas o ceder aquilo incomodou tanto, que uma hora a pessoa não vai aguentar. Então você tem que mudar a tua mente. E chegou num acordo, né? Por exemplo, nós viajamos, quando viajamos de férias, a passeio sempre juntos. Tem casal que viaja separado, né? Eu prefiro junto, mas aqueles que viajam separado preferem separado. E se houve um acordo, se tá tudo tranquilo ali entre eles, beleza, PT saudações, né? Vai continuar aí a coisa funcionando, porque houve um acordo. Então a principal ponto para que um casamento dure é levarmos uma vida de casado. Levarmos uma vida de casado é aprender a existir acordo, a existir diálogo, a existir conversa, né? Se tem algo que está te incomodando, você tem que chegar na pessoa e conversar. Às vezes não na hora da raiva, tem gente que não conversa, fica guardando. Aí a hora que a coisa aperta, aí vai lá brigar, vai lá fazer, não, aí você já está fazendo na hora errada, a coisa não vai funcionar como deve. Agora, se você falar no momento certo, falar assim, tem isso que está acontecendo, não estou satisfeito com isso, nós precisamos chegar resolver isso, vai funcionar, entendeu? Então, você quer ter um casamento duradouro, leve uma vida de casado. E o que é uma vida de casado? É uma vida com acordo, é uma vida onde se cede, onde se mantém a posição, onde se chega num denominador comum. E não é difícil, muito menos impossível, certo? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi bem longo, mas foi bem gostoso de fazer também. Espero que todos vocês tenham entendido. Se vocês quiserem a minha ajuda em alguma coisa, seja no casamento, seja na vida pessoal, pode deixar nos comentários ou pode falar comigo através do meu e-mail, juniormiranda.is, né, @gmail.com. Você manda aí teu e-mail que eu vou responder aí com o maior prazer, te auxiliando no que me for possível, certo? Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e eu fui.